Olá, bem-vindos ao Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente vai mergulhar em Gênesis capítulo 46. É um momento, assim, decisivo. Jacó e toda a família descendo para o Egito. Vamos usar o texto bíblico, claro, e também um estudo sobre o capítulo para entender melhor essa migração, o porquê daquela lista de nomes e a emoção toda do reencontro de Jacó e José. Ok? Vamos lá desvendar isso? Tudo começa com Jacó, que a Bíblia também chama de Israel, saindo de Canaã. Gênesis capítulo 46, versículo 1 diz: E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Essa parada em Berseba, o que ela nos diz sobre Jacó naquele momento, hein? Olha, Berseba não era um lugar qualquer. De jeito nenhum. Tinha um peso histórico, sabe? E espiritual para a família. Abraão, Isaque tiveram encontros importantes com Deus ali. Então, Jacó parar ali para sacrificar mostra uma maturidade. Ele está buscando a direção de Deus antes de uma mudança tão grande. Faz todo sentido. Ele não foi de qualquer jeito, né? Exato. Ele precisava daquela confirmação divina antes de sair da Terra Prometida. E a resposta vem logo. Gênesis 46, versículos 2 a 4. É poderoso. Diz assim: E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E continua, e disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque lá te farei uma grande nação. É muito forte esse chamado duplo Jacó, Jacó. Mostra a importância do momento, né? Com certeza, e as promessas são bem claras. Eu descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Que garantias, hein? São 3 pontos cruciais, né? Primeiro, a promessa de que a família viraria uma grande nação, e isso aconteceria lá no Egito. Segundo, a presença constante de Deus com eles, mesmo fora da Terra Prometida. E terceiro, a certeza do retorno futuro. E ainda um consolo pessoal, sabe? Que José estaria com ele no fim da vida. Isso é muito profundo. Sim, e o estudo que a gente consultou até conecta isso com as promessas feitas antes para Abraão, sobre o tempo que os descendentes passariam em terra estrangeira. Tudo se encaixando. Com essa garantia, a jornada começa de fato, né? Versículos 5 a 7 descrevem a partida da família toda para o Egito. E aí vem aquela parte que parece só uma lista. Gênesis 46, versículos 8 a 27. Detalha todo mundo que desceu. É interessante como organiza pelas esposas. Lia, Zilpa, Raquel, Bila. Sim, essa organização é significativa. O texto fala em 66 descendentes diretos. Mas aí soma Jacó, José e os 2 filhos dele, chegando no famoso número 70. Por que esse número e essa lista são tão importantes? Essa lista não é só para constar, sabe? Ela é a base da nação de Israel que vai se formar. E o número 70, no Antigo Testamento, ele muitas vezes significa totalidade, perfeição. A gente vê isso lá em Gênesis capítulo 10, com os 70 descendentes de Noé, representando todas as nações. Aqui são 70 almas, a totalidade da família escolhida. Entendi. É um marco inicial divinamente completo. Exato. Ah, e tem aquela diferença na Septuaginta, né? A tradução grega fala em 75, como a gente lê em Atos capítulo 7, versículo 14. Talvez incluísse netos do José, mas o foco é esse começo simbólico com 70. Interessante essa variação. Bom, saindo dos números e voltando para a emoção. O encontro em Gósen. Versículos 28 a 30 de Gênesis 46. Judá vai na frente, e aí José prepara o carro e vai encontrar o pai. O texto diz: E apresentou-se a ele, e lançou-se ao seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. É uma cena muito tocante. E a fala de Jacó, no versículo 30, é de arrepiar. Morra eu agora, pois já vi o teu rosto, que ainda vives. Quanto alívio e realização ali, né? Nossa, demais. É o ápice da restauração da família. Mas também é um testemunho da fidelidade de Deus, que age de formas que a gente nem imagina. A vida de Jacó teve suas complicações, consequências dos atos dele, mas ali a graça de Deus é muito visível, reunindo todos de novo. Lindo mesmo. E logo depois desse momento tão emotivo, José já mostra sua inteligência prática. Versículos 31 a 34. Ele instrui a família direitinho sobre o que dizer ao faraó. Basicamente,
digam que são pastores de gado desde sempre, vocês e seus pais. Por que essa orientação específica? O texto até diz que ser pastor era abominação para os egípcios. Pois é, parece estranha, mas foi uma estratégia muito sábia do José. Ao se identificarem assim com uma profissão que os egípcios não valorizavam tanto, talvez por questões culturais ou religiosas deles, José garantia que eles receberiam a terra de Gósen. Era uma região boa, fértil, mas mais afastada do centro do poder egípcio. Ah, entendi. Uma forma de manter uma certa distância segura? Exatamente. Preservar a identidade deles, a cultura, a religião, vivendo sob a proteção do Egito, sim, mas com o isolamento necessário para manterem suas tradições e sua fé. Isso até nos faz pensar, né? Como manter a nossa identidade e fé quando estamos em ambientes diferentes, assim? Uma ótima reflexão. Então, olhando para Gênesis 46 como um todo, fica muito claro, né? A mão de Deus guiando tudo, transformando uma crise de fome numa etapa essencial para formar a nação prometida a Abraão, começando com aquelas 70 pessoas no Egito. Perfeito. É uma história que fortalece nossa confiança na providência divina, mesmo quando tudo parece estar mudando radicalmente. O estudo que mencionamos até sugere que Gênesis 46 é tipo o êxodo ao contrário, uma descida necessária que preparou o cenário para o êxodo de volta para a Terra Prometida, depois que o povo se multiplicou muito lá no Egito, cumprindo a promessa. Incrível como tudo se conecta. E para quem está nos ouvindo aqui no Pode Crer na Bíblia, fica o convite, mergulhem também na palavra. O projeto Reavivados por Sua Palavra é uma ferramenta fantástica para isso, lendo um capítulo por dia. Se essa nossa conversa sobre Gênesis 46 ajudou a clarear as coisas, por favor, não esqueça de curtir, compartilhar com mais gente e se inscrever no canal. Seu apoio é fundamental para a gente continuar. E para pensar um pouco mais, como é que essa história da jornada de Jacó, cheia de incerteza, mas sempre guiada pela fidelidade de Deus, pode fortalecer a nossa confiança na direção dele nas nossas próprias mudanças e desafios hoje? Fica aí a reflexão.